Olá, uma ótima noite para você. Movimento Hip Hop de Patos de Minas se manifesta em reunião ordinária na Câmara Municipal sobre projeto de lei. Apesar de leis definidas, muitas dificuldades ainda são enfrentadas por pais de crianças com autismo. Rapaz é preso por tráfico e corrupção de menores e adolescentes são apreendidos por uso de drogas. Suspeito é preso com veículos furtados, êxtase e arma de fogo em São Gotardo. Maus tratos vão doer no bolso. Acorrentar animais agora rende multa de R$5 mil em Minas Gerais. STF decide que não haverá devolução na revisão da vida toda. Minas Gerais terá a segunda maior queda no PIB do Brasil com o tarifaço dos Estados Unidos. Vereadores votam um projeto que prevê multas a pessoas que forem flagradas usando drogas ilícitas em áreas públicas. Delivery ou salão, qual é mais rentável para os empresários? O RT se prepara para amistoso contra o Itabirito em preparatório para o módulo 2 do Mineiro. Unipam promove 10ª semana da cafeicultura moderna. Agora no NTV News. Nesta quinta-feira, em Patos de Minas, a polícia prendeu um homem por tráfico de drogas e corrupção de menores, e 2 adolescentes foram apreendidos por uso de drogas. A ação começou com a abordagem dos menores na Avenida Marabá, que foram flagrados com 3 cigarros e 2 tabletes médios de maconha. Eles disseram que haviam comprado a droga de um homem com uma tatuagem de aranha no pescoço e indicaram onde ele morava. A polícia foi até a casa do rapaz de 19 anos. Em busca pessoal, ele estava com maconha no bolso e na casa foram encontrados uma balança de precisão, várias embalagens contendo maconha e um tablete grande da droga, além de dinheiro e 2 celulares. Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira em São Gotardo, durante uma operação da Polícia Militar que investigava o furto de uma motocicleta ocorrido na madrugada do mesmo dia. As guarnições chegaram a um imóvel onde encontraram uma motocicleta Honda 150 Titan preta, sem placa e com várias peças faltando. Também havia um Palio cinza, semelhante a um automóvel furtado de um pátio credenciado do Detran no dia 5 de abril. Os 2 veículos estavam na garagem e a moto apresentava indícios claros de desmanche. No mesmo local foram encontradas diversas peças e acessórios de motos, sugerindo que o espaço era utilizado para o desmanche de veículos furtados. No interior da casa foram localizadas uma balança de precisão, uma máquina de cartão e cadernos com anotações de pagamentos e dívidas, além de 8 comprimidos semelhantes ao êxtase escondidos no bolso de uma bermuda do suspeito. Na garagem havia uma garrucha calibre .32 de cano duplo, sem registro visível, munições calibre 44, embalagens plásticas do tipo Ziploc e um simulacro de pistola dentro do porta-luvas do Palio. Durante a remoção dos veículos, o motorista do guincho reconheceu uma caixa de som rosa e amarela, localizada na garagem, como sendo produto de furto no pátio credenciado ao Detran. Diante das evidências, o suspeito foi preso em flagrante e conduzido à delegacia, onde foi autuado pelos crimes de receptação, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Todo o material apreendido, bem como os veículos recuperados, foram entregues à autoridade policial para os devidos procedimentos legais. Integrantes do movimento do Hip Hop de Patos de Minas tiveram seu momento de fala em tribuna na reunião ordinária da Câmara Municipal desta quinta-feira, sobre a abordagem dos projetos de lei número 6.311 e 6.313, ambos de 2025. Diversos integrantes do movimento Hip Hop de Patos de Minas estiveram presentes na galeria da Câmara Municipal e os seus representantes expuseram suas opiniões em tribuna para esclarecer aos vereadores sobre o projeto 6311 de 2025 e o projeto 6313 de 2025, que limitam o movimento cultural no município. É bom deixar evidente que a gente não é contra a essência do projeto, né? Que trata de apologia, né? Proteção a crianças e adolescentes. A gente está de acordo e sabe, tem ciência da importância que é. A gente só
só precisa deixar alguns termos definidos, né, e muito bem encaminhados para que não seja um mecanismo segregacionista, né, que ao invés de a lei ser de proteção, passar a ser uma lei que exclui, né, e que rotula por estereótipos, né, de culturas, como por exemplo do hip hop. Para os integrantes do movimento, a tribuna foi um momento muito importante para expor sua forma de trabalhar e garantir os seus direitos. Sabemos que a periferia não é um mar de rosas, então nós cantamos o que acontece lá dentro. Porém, o rap tem, como qualquer música, início, meio e fim. O nosso receio é que peguem trechos e desses trechos nos proíbam de subir no palco, de apresentar, de tirar alvará para eventos. O texto do projeto de lei foi criado a partir de um modelo de São Paulo e os integrantes do movimento de Patos de Minas destacaram que aqui no município o trabalho acontece de forma diferente. Apologia ao crime, a facções criminosas, em Patos de Minas não existe isso. O rap de Patos de Minas sempre foi muito tranquilo, há mais de 30 anos. A NTV nos acompanha, faz cobertura, entrevistas com a gente e sabe que não tem confusão, não tem briga. Pelo contrário, o pessoal se respeita, vai ali para ouvir a música que se identifica e fala do seu cotidiano. A vereadora Beth destacou que durante sua atuação como professora, uma das formas de tirar os alunos das ruas e levá-los para a participação efetiva em sala de aula foi com a inserção do movimento cultural. Ela ainda destacou que a proibição da liberdade de expressão não é o caminho certo. E eu vou falar o seguinte, Carlos, você me dê a liberdade de eu usar o seu exemplo. O Carlos foi um aluno que, se eu estiver mentindo, você me desmente na frente de todos. Ele, o que acontece? Se não fosse a música, o gosto dele pelo rap, o Carlos, eu não sei o que teria sido feito dele. Então, gente, eu acho o seguinte, não é por aí a gente proibindo isso, proibindo aquilo outro. Nós estamos com sede de liberdade de expressão. E não é a música do rap, do hip hop, é que vai fazer com que nossas crianças, nossos jovens, não ouçam isso aí. Para ajustar os projetos de lei e atender à demanda dos integrantes, o vereador Júlio César pediu vista do projeto 6111 de 2025 e o vereador William Campos pediu vista do projeto 6113 de 2025. Depois da discussão que nós tivemos aqui mais cedo, eu acho que é o momento da gente unir forças de ambos os lados e fazer um projeto bacana que vai atender Patos de Minas. Então, vou pedir vista do projeto. Acho que deve-se fazer uma audiência pública através da Comissão de Participação Popular para ser discutido mais esse projeto e entendê-lo mais, que não ficou muito claro, assim, no meu modo de vista, e também a população, né, ser convidada para estar, né, participando dessa audiência. Peço a Vossa Senhoria, né, que façam a audiência pública para nós debater essa questão desse projeto. A seguir, você vai ver. STF decide que não haverá devolução na revisão da vida toda. Apesar de leis definidas, muitas dificuldades ainda são enfrentadas por pais de crianças com autismo. Mesmo com direitos garantidos por lei, pais de crianças com autismo ainda enfrentam dificuldades para que esses direitos sejam respeitados, principalmente em relação à inclusão, acessibilidade e atendimento adequado. Além dos desafios para assegurar os direitos do filho que tem autismo, Lohane também enfrenta diariamente o preconceito e as dificuldades impostas pela sociedade. Por exemplo, uma fila de supermercado, às vezes a gente vê que a criança começa a desorganizar e a gente vai em busca de alguém para poder pedir uma orientação e você vê ali na fila de prioridades um tanto de gente que não é prioridade. Quando você chega e fala e o mercado ele faz o certo, que é pegar essa criança, abrir um caixa, pegar essa família e passar a compra da família, não falo só uma criança, mas
também um adulto autista, e passar essa compra, às vezes as pessoas começam a rir, começam a falar. A neuropsicóloga Janaína Helena destaca a realidade que vivencia de perto com pacientes autistas e seus familiares, marcada por superação, dedicação e busca constante por inclusão e respeito. O quanto você tem que lutar todos os dias por coisas mínimas, né? Por coisas mínimas. E o quanto você, às vezes, percebe exausta. Cada dia é uma luta, você acorda, cada dia é uma luta, é uma batalha. Então, nenhum setor facilita a vida das famílias atípicas, nenhum setor. Eu acho que os direitos simples mesmo são os que mais nos deixa, no meu caso, me deixa chateada, porque uma vaga de deficiente é uma coisa que a gente precisa tanto. E a gente só escuta, a pessoa às vezes fica dentro do carro esperando para não ganhar uma multa. E quando a gente chega ali e fala, eu preciso usar essa vaga na porta da escola, por exemplo, a pessoa fala, eu não vou sair, eu tô trabalhando. Já teve vezes de pessoas falarem para mim, você quer ajuda para descer com seu deficientezinho? E isso dói, a gente sai dali, nossa, aí você não, o seu filho já fica irritado. No dia eu tava com meu pai também, que tem o cartão, então foi muito ruim, é muito desagradável você ter que pedir a pessoa com toda a educação e a pessoa vir com uma falta de educação tremenda. Após muita mobilização e esforços em busca de direitos, o importante marco foi conquistado em 2012, a criação da lei que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, garantindo mais respaldo e segurança jurídica para autistas e suas famílias. A Lei Berenice de Paiva, ela iguala, todas as crianças autistas são pessoas com deficiência. Os mesmos direitos da pessoa com deficiência, os autistas têm exatamente os mesmos. Em alguns casos, as famílias precisam recorrer à justiça para que os direitos da pessoa com autismo sejam reconhecidos e devidamente cumpridos. Existe muito êxito na questão de benefício assistencial. O benefício assistencial é o BPC. O BPC é um benefício que é pago pelo governo no valor de um salário mínimo a todas as crianças de baixa renda e que tem o laudo comprovando o autismo. Infelizmente, o INSS nega muitos benefícios de crianças autistas. Hoje em dia, mais de 90% dos casos. Por quê? O INSS não reconhece a deficiência da criança. Existe casos também de plano de saúde, por exemplo, negar a terapia da criança. O médico prescreve que a criança precisa fazer, por exemplo, 10 terapias, 10 horas de terapia, exemplo, de fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, ecoterapia, e o plano aceita somente 5 ou nega totalmente. Isso aí é uma negativa indevida por parte do plano e a gente consegue, na justiça, fazer o recurso para poder conseguir o direito da criança. Às vezes, a pessoa desqualifica completamente os direitos do autista nível 1 de suporte, porque acha que, como é nível 1, ele consegue fazer qualquer coisa que ele quiser. E isso não é verdade. Ele não consegue fazer qualquer coisa que ele quiser. Ele tem as limitações e precisam ser respeitadas. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade nesta quinta-feira que os aposentados e pensionistas do INSS que ganharam o direito à revisão da vida toda na Justiça não precisaram devolver os valores recebidos. Entenda a mudança nas regras da aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal decidiu que aposentados e pensionistas do INSS não precisam devolver os valores recebidos até 5 de abril de 2024 em decorrência de decisões judiciais relacionadas à revisão da vida toda. A revisão da vida toda era a possibilidade de os segurados aposentados pelo INSS fizessem a revisão do seu benefício de aposentadoria. A revisão da vida toda, ela trazia a possibilidade de o aposentado incluir no período básico de cálculo, ou seja, no cálculo da sua renda de benefício, as contribuições anteriores a julho de 1994, se fossem mais favoráveis. A revisão da vida toda teve um julgamento favorável pelo STF em 2022 e continuou essa discussão que chegou em 2024 no julgamento de duas ADIs, que foi a ADI 2110 e 2111. Essas duas ADIs, elas rejeitaram essa possibilidade
de o segurado revisar o seu benefício por esse meio, né, da revisão da vida toda. E o que foi julgado agora no dia 10 de abril foram os embargos de declaração que foram opostos aí diante dessas decisões, que rejeitaram aí o direito dos segurados à revisão da vida toda, para definir, né, quais seriam os efeitos, né, quais seriam as consequências dessa modificação de entendimento do Supremo Tribunal Federal, rejeitando aí o direito dos segurados. A decisão do STF afeta diretamente mais de 140 mil processos judiciais, mas quem ainda tinha ações em andamento não precisará pagar honorários advocatícios nem outras despesas processuais. Com essa nova decisão, rejeitando a revisão da vida toda, no dia 9 de abril agora, no dia 10 de abril, nós tivemos então o julgamento dos embargos de declaração, que veio definir quais seriam as consequências dessa modificação, dessa decisão. E quais seriam essas consequências? Aqueles segurados que já estavam aposentados e recebendo a revisão da vida toda, né, ou seja, recebendo o acréscimo do benefício, em decorrência de ter sido favorável à revisão da vida toda, agora vão voltar ao valor anterior. E o que ficou definido nos embargos de declaração é que essas pessoas não vão precisar devolver o valor que já recebeu, é uma grande vantagem, ou seja, estavam recebendo o aumento do benefício em decorrência de uma decisão, uma sentença que não tinha transitado em julgado, ou seja, que não tinha sido finalizado o processo ainda. Então, ele iniciou o recebimento do benefício com um valor mais alto em decorrência da revisão. Com essa modificação, ele vai voltar ao benefício ao valor anterior, ou seja, não vai excluir essas contribuições anteriores a julho de 94. Mas a vantagem para ele é que não vai precisar devolver o que recebeu. O pedido de destaque foi feito por Dias Toffoli, que levou a discussão para o plenário presencial, onde todos os ministros concordaram com a proposta de não devolução dos valores. Agora, o que o segurado precisa entender é que a revisão da vida toda não existe mais essa possibilidade, os processos que ainda estão em trâmites vão ser encerrados e pelo menos aí não vão ter que pagar a conta, né? Além de ter sido lesado no seu direito, porque era direito do segurado essa revisão, porque houve a contribuição para o sistema, ele pagou a contribuição para ter esse direito, a revisão do cálculo. Mas se não foi esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal, pelo menos não vai ter aí mais essa despesa, mais esse dessabor de ter que devolver valor que recebeu em decorrência da revisão, de ter que pagar custas processuais e ainda pagar honorários de sucumbência para o advogado-geral da União. Aí é um absurdo mesmo. Então, pelo menos fica assim, encerra mais esse capítulo da novela agora da revisão da vida toda, acabando mesmo totalmente essa discussão. Entrou em vigor nesta quarta-feira a Lei 25.201 de 2025, que torna o acorrentamento rotineiro de animais uma infração passível de multa. Quem for pego mantendo animais acorrentados de forma constante pode ser penalizado com valores que variam conforme a gravidade do caso. Entrou em vigor no dia 9 de abril a Lei 25.201 de 2025, que torna o acorrentamento rotineiro de animais uma infração passível de multa. Se a prática resultar na morte de qualquer espécie de animal, o valor pode ultrapassar R$ 5.000. Essa modificação legislativa, na verdade, ela trouxe uma nova hipótese para uma previsão que já existia antes, que era o contexto de maltratos a animais. E agora foi trazida a hipótese também de que, se esses maltratos forem causados através do acorrentamento desse animal, né, que ele fique de modo ali exposto ao sol, exposto à chuva, frio, que ele não consiga se locomover ou se alimentar e se hidratar de forma devida, agora também é previsto que isso é uma das hipóteses previstas para maus tratos e também vai ser punida de acordo com o que era nas outras hipóteses também. A partir desse mês, qualquer negligência, ação ou omissão que atente contra a saúde ou a integridade física ou mental do animal serão consideradas maus tratos de animais.
e é importante ficar atento aos sinais. O mais importante é a gente conseguir diferenciar, né? Que não é o mero fato de ter um animal preso numa corrente durante um determinado período do dia, decorrente da rotina do seu dono ou da necessidade, né? Receber uma visita, aquele animal ele não é de muitos amigos, por assim dizer, ele é mais restrito à família e precisa passar um tempo preso, isso não é maus tratos. É necessário que esse animal ele esteja ali preso durante um longo período de tempo e de uma forma que vai prejudicar a saúde e o psicológico dele. Ou seja, uma corrente muito curta que não permite que ele se movimente, que faça com que ele esteja exposto ao tempo, né? Sol, chuva, frio, que ele não consiga se deitar, que ele não consiga comer, que ele não consiga se hidratar de forma suficiente. Então, a gente aprender a diferenciar o que é realmente uma situação de cuidado com aquele animal que vai acontecer, né, no manejo daquele cão, daquele gado, de qualquer espécie de animal. Pode acontecer de você ter que manter ele preso durante algum período, só que esse acorrentamento, ele estar amarrado, não pode ser um meio para infligir um mal àquele animal. Então, é essa a diferença principal e também buscar se orientar, né? Porque hoje a gente tem muitas formas de até preconceito, né? Se vê muito pouco o que está acontecendo e já se precipita para tomar uma conclusão. Então, antes dessa conclusão, tentar se aproximar com esse responsável do animal, saber o que está acontecendo, saber se até pode contribuir e se realmente vê que é uma situação de prejuízo, que está sendo realmente, nos termos da lei, um maltrato àquele animal, de qualquer espécie que seja, aí sim fazer a denúncia. Ao perceber animais sendo maltratados, não hesite em fazer uma denúncia. Nós temos alguns canais, primeiro perante a Polícia Militar, porque a partir do momento que é um crime, eles têm a competência de estar investigando. Temos também repartições dentro do Ministério Público, que analisa o direito dos animais e quando ele está sendo violado, e até perante a própria Prefeitura ou mesmo ao IBAMA, né, que já é um órgão estadual, é possível fazer essas denúncias a caso se verifique esses maus-tratos. Daqui a pouco você vai ver que Minas Gerais terá a segunda maior queda no PIB do Brasil com o tarifaço dos Estados Unidos. E vereadores votam um projeto que prevê multas a pessoas que forem flagradas usando drogas ilícitas em áreas públicas. Estudos indicam que o PIB de Minas Gerais terá a segunda maior queda do Brasil com o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em alguns anos, o estado poderá perder mais de R$500 bilhão. As recentes tarifas impostas pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão entre os temas mais comentados da internet nos últimos dias. O assunto está na boca do povo e cada um carrega uma opinião a respeito. Eu sou leiga no assunto, mas pelo menos por enquanto parece estar amigável com o Brasil, já que ele aplicou taxas de só 10%, sendo que aqui no Brasil as taxas são muito mais altas, pode chegar até 60%. Mas eu acho que são medidas que ao longo do tempo vai interferir, né, em todo o mercado global. Algumas lojas que eu sigo, eu já vi postando que vai interferir nos preços de produtos de tecnologia, celulares, computadores. Eu creio que essas taxações vão surtir efeito, consequentemente, na vida do consumidor comum, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que as elevadas taxações vão impactar no custo de vida das pessoas, né? Que é o principal motivo qual as pessoas hoje vão diminuindo essa capacidade de compra pelo aumento da inflação e do custo operacional de todos os seus produtos do dia a dia, de uso do dia a dia, né? De acordo com o estudo feito pela UFMG, o nosso estado é o segundo com a maior queda do PIB em função do tarifaço de Trump. Sobre o impacto direto das tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio importados, a economia mineira pode perder ao menos 560 milhões em um intervalo de 5 a 10 anos na soma do PIB, perdendo apenas para São Paulo, que pode ter uma perda de 1,6 bilhões. O setor mais prejudicado serão as siderúrgicas e metalúrgicas. Em 2024, o Brasil produziu 33,7 milhões de toneladas de aço bruto, sendo Minas o estado líder de produção com quase 10 milhões de toneladas. Agora a gente volta a falar de Patos de Minas.
A Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Segurança Pública da Câmara Municipal levou para segundo turno a votação do projeto de lei número 5.887 de 2024, que trata das sanções administrativas aplicadas pelo município às pessoas flagradas em locais públicos fazendo uso de drogas ilícitas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O projeto 5887 de 2024 prevê a aplicação de multas a pessoas flagradas consumindo drogas em vias, praças e outros espaços públicos. A proposta já havia sido aprovada em primeiro turno na reunião ordinária do dia 8 de agosto de 2024 e encontrava-se retida na Câmara para análise da Comissão de Mérito e de outros parlamentares. O projeto passou por audiência pública no dia 3 de abril de 2025, a fim de subsidiar a discussão e votação em segundo turno sob a ótica do interesse público. Nós vamos colocar o projeto em votação no segundo turno, né? Se ninguém pedir vista novamente, né? Mas eu creio que não, né? Que nós tivemos aí uma tribuna muito boa que esclareceu sobre esse projeto e tem umas emendas também, eu acho que são 4 ou 5 emendas que veio para melhorar o projeto e com certeza ele vai ser aprovado hoje. E sendo aprovado, a população vai ganhar com isso. Inicialmente, o projeto propôs multa de R$ 250 como penalidade e, em caso de reincidência do usuário próximo a escolas, hospitais ou locais de grande circulação, o valor da multa poderia ser dobrado. No entanto, o infrator que se submeter voluntariamente ao tratamento para dependência química terá suspensa a exigibilidade da multa. Na audiência pública que foi feita, o comandante do 15º Batalhão veio aqui que o objetivo fundamental não é em relação a nem arrecadar. O valor, e aí foi uma opção dele, aí entrando em consenso que há uma lógica mesmo, não é arrecadar o dinheiro, porque senão vai lá e fala que a multa vai ser de R$ 1.000, R$ 2.000, não vai adiantar nada, porque o objetivo da lei é evitar que o pessoal fique usando drogas ilícitas em praças públicas. No entender da comissão, era então melhor diminuir o valor, porque aí o cara vai pagar. E funciona da seguinte forma: a primeira ele vai tomar uma multa de R$ 250, na segunda é de 500, vai aumentando gradativamente. E para ele não precisar pagar, ele vai ter que participar de uma palestra educativa. É isso. Nesta votação, foi proposto que o valor da multa fosse menor, passando para R$ 100 e dobrando em caso de reincidência. Mas, no caso dos moradores em situação de rua, a penalidade será extinta. Para julgar o recurso, será definido um fiscal de postura após a regulamentação do prefeito. Lá na emenda 1, quando está baixando o valor da multa, tá. Por que eu estou pensando nisso aqui? Na emenda 2, a preocupação nossa era com os moradores em situação de rua. Eles são extintos dessa cobrança. Então, vou bater nessa tecla que eu acho que deveria manter o valor da multa, tá? Na emenda 3, que suprime o parágrafo único do artigo 8º, né? Fala-se o parágrafo único. Será criada uma junta administrativa para julgar os recursos contra as sanções administrativas previstas nessa lei, sendo composta por 5 membros, com mandato de 1 ano, prorrogável por igual período. Beleza. Ela foi suprimida. Então, nesse sentido, não vai ter essa comissão. Quem é que vai julgar o recurso? Aqui, essa emenda que eles fizeram aqui, quando o delegado veio aqui, ele até sugeriu que o município direcionasse o fiscal de postura. Por isso que depois desse projeto aprovado, eu acho que o prefeito vai, se ele regulamentar, cabe o prefeito regulamentar. Então, em vez dessa comissão, o teu delegado sugeriu aqui que seja fiscal de postura, né? O projeto foi votado e aprovado por 14 votos. Veja agora a previsão do tempo para o Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Óticas New Color. Pensou em ótica? Lembrou New Color.
Tendência de céu com sol e muitas nuvens e períodos de céu nublado. A umidade relativa do ar registra 90%. No sábado, em Patos de Minas, mínima de 19 e máxima de 32 graus. No domingo, variam de 20 a 32. Em Tiros, de 17 a 30 graus no sábado e no domingo, de 18 a 30. Em Serra do Salitre, variação de 18 a 32 no sábado e no domingo, de 20 a 32. Em Rio Paranaíba, no sábado, de 17 a 32 graus e no domingo, de 18 a 32. Em Presidente Olegário, variam de 18 a 33 graus no sábado e no domingo, de 19 a 33. E em Varjão de Minas, mínima de 20 e máxima de 32 graus no sábado e no domingo, variação entre 21 e 33 graus. Depois do intervalo, você vai ver que a equipe de atletas do vôlei de Patos de Minas se preparam para a etapa da Liga Alto Paranaíba de Voleibol. E delivery ou salão, qual é mais rentável para os empresários? Nós conversamos com algumas pessoas pelas ruas de Patos de Minas para sabermos as suas preferências com relação a restaurantes e entregas por meio dos aplicativos de comida. Mas afinal de contas, qual dos métodos é mais rentável para os empresários? A cada ano que passa, os serviços de delivery se tornam cada vez mais populares em todo o mundo. A facilidade de poder adquirir uma refeição com apenas um clique caiu no gosto do povo e veio para ficar. Eu prezo o tempo, a atenção do funcionário com o cliente, né, que é sempre bom você ser tratado bem no atendimento, e o tempo que a comida, né, sai com o entregador com todo cuidado também. Geralmente sempre peço, porque eu vou te confessar, não gosto muito de sair, então tô de boa ali, uma sexta-feira à noite, eu sempre peço uma comida, que aí é top. Tem que ter uma comida legal, né? Então eu acho que se tiver uma comida legal, eu vou estar pedindo novamente. Com a consolidação dos aplicativos de entrega e a volta gradual do público aos salões após os anos de pandemia, empresários do setor de alimentação se deparam com um dilema estratégico: manter o foco no atendimento presencial ou investir cada vez mais no delivery como principal canal de venda. Independente de como o estabelecimento resolva atuar, os dois métodos geram custos e têm problemas. Hoje, na realidade, é mão de obra, né? A dificuldade é muito maior e, em si, né, você tem que ter boa experiência, né? Para você desempenhar bem o serviço, independentemente seja delivery ou pessoa física, né? Diretamente no estabelecimento, né? Então, seria isso. A dificuldade maior é a mão de obra. Tirando isso aí, a gente consegue, vamos dizer assim, desenrolar na situação, né? O salão oferece uma experiência mais completa e uma margem de contribuição maior, mas exigem mais investimentos em estrutura, equipe, espaço e despesas fixas. Já o delivery tem custos operacionais menores, mas implica em taxas altas para aplicativos, perda de controle de qualidade e passa a depender de plataformas de terceiros. A gente evita a demanda em grande escala, né? Por quê? Porque você perde um pouquinho o foco. Então, assim, se você tem 20, 30 pedidos, se você vê que a loja, no caso, um delivery, ela está sobrecarregada no pedido, você vai lá e tem essa opção de você pausar por medida de segurança e para manter o padrão. E, em cima disso, você evita, né, o desgaste do cliente estar ligando na loja, né, de repente fazendo reclamação. Os dois possuem suas vantagens e seus defeitos, mas a questão é que para alguns estabelecimentos continua sendo compensatório manter os dois métodos. No meu caso, sim. Porque um ajuda o outro a sobreviver, né? Às vezes o salão está fraco, o movimento está um pouco baixo do normal, né? Dependendo alguns dias do mês, né? Alguns dias do mês existe a possibilidade do movimento estar mais fraco e o delivery tem um padrão. Agora a gente fala de esporte e atletas de vôlei de Patos de Minas se preparam para a etapa Araxá da Liga Alto Paranaíba de Voleibol. 4 equipes participam do campeonato, 2 masculinas e 2 femininas. O repórter Daniel Guimarães tem as informações. Olá, Daniel. Olá, Amanda. Olá a todos os telespectadores do NTV News. E é isso mesmo, Amanda. Eu estou aqui no ginásio do PTC, onde as equipes de vôlei se preparam para a segunda etapa
da Liga Alto Paranaíba de Vôlei. E para falar um pouquinho melhor com a gente, eu estou aqui do lado do treinador e coordenador das equipes, o treinador Eduardo Mota, vai contar um pouquinho para a gente. Treinador, como que foi essa primeira etapa que aconteceu na cidade de Rio Paranaíba e como que está a preparação das equipes para essa competição de sábado? Bom, Daniel, boa noite telespectadores. Nós tivemos a primeira etapa da Liga em março, agora em Rio Paranaíba. Nós levamos nossas equipes sub-15, sub-17 e sub-19 feminino, né? Nós somos campeões no sub-17, no sub-19 e terceiro lugar no sub-15. E levamos as equipes sub-17 e sub-19 masculino, ficamos em quarto lugar. Agora amanhã nós já começamos a segunda etapa, que será na cidade de Araxá. Nós vamos levar nossas equipes sub-19 feminino e masculino e o nosso sub-15 feminino, correto? No sub-19 a gente já está tendo uma certa hegemonia desde o início do ano passado, né? Aqui na nossa região, então a gente está praticamente defendendo o título, né? O nosso sub-15 teve duas baixas importantes, uma garota nossa foi para o Praia e a outra foi para a União Sacramentana. Então a gente teve uma perda significativa, correto? E nós teremos ainda a etapa em Carmo do Paranaíba em setembro, a etapa de Patos de Minas em outubro, correto? E nós vamos com essas mesmas equipes disputar a Taça Cerrado em Patrocínio no mês de julho, correto? Eu tô vendo aqui a preparação dos times aqui segue a todo vapor, né? A todo vapor, a meninada não para não e a semana inteira assim, correto? Tá certo. E eu vou conversar agora com uma das atletas, né? E conta pra mim, como que tá a expectativa para esse torneio de sábado? As expectativas são as melhores possíveis, né? Nosso time tá fazendo bons treinos, vamos dizer, para ter um desempenho bom nesse campeonato, né? E as expectativas são as melhores, né? Esperamos ficar no pódio, em primeiro lugar, e ganhar e é isso, né? E ficar bem no primeiro lugar e conseguir nossas medalhas. Tá certo. Muito obrigado, Isabela. Obrigado, Amanda. E muito boa noite para todos os telespectadores do NTV News. Eu que agradeço, Daniel, pelas informações. A seguir, a gente continua falando de esporte e te conta que a URT se prepara para amistoso contra o Itabirito em preparatório para o módulo 2 do Mineiro. E o Unipam promove 10ª Semana da Cafeicultura Moderna. A URT realiza neste sábado, às 10 da manhã, um amistoso preparatório contra o Itabirito. A partida faz parte da reta final da pré-temporada do time de Patos de Minas, que se prepara para a estreia no Campeonato Mineiro Módulo 2. Visando a disputa do Módulo 2 do Campeonato Mineiro, a URT deixa Patos de Minas nesta sexta-feira para disputar um amistoso contra a equipe do Itabirito na cidade de Nova Lima. Esse amistoso é preparatório para a equipe da URT para a disputa do Módulo 2 do Campeonato Mineiro. Já para a equipe do Itabirito, é uma preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro Série D desta temporada. A URT está bastante preparada e motivada para esse primeiro amistoso. Segundo o treinador Bruno Formigoni, a expectativa é muito alta, já que considera positiva a pré-temporada até aqui. Pelo menos um time base daquilo que a gente pensa, lógico que a gente ainda tem mais 20 e poucos dias aí de preparação. Muita coisa pode acontecer, claro, vai mudar. Mas assim, dentro do que aconteceu durante essas semanas, durante os dias, os jogadores nos deram uma resposta muito positiva em todos os sentidos, né? Fisicamente, tecnicamente, taticamente, lógico, a gente vai fazer muitos ajustes, mas isso é com o dia a dia. Ontem um amistoso também foi bem interessante. Como eu disse, a gente ainda está em fase inicial de preparação. Então, assim, muitas coisas precisam ser corrigidas e através até de análise de material, de vídeo, a gente consegue pontuar e corrigir. Amanhã é um amistoso bem interessante. O Itabirito já vem em fase final, né? Na verdade eles iriam estrear esse final de semana na Série D, porém com adiamento conseguimos encaixar esse amistoso, também vai ser 2 pontos distintos, a gente no início da nossa preparação e eles já em fase final. Mas enfim, vai ser bem interessante, vai ser bem bacana, acho que vai ser um compromisso muito bom para ambas as equipes.
Visando melhorar ainda mais o elenco, a URT anunciou Rodrigo Andrade, de 37 anos. O meio-campista chega para ser o maestro do time. O camisa 10 já jogou por Botafogo, Atlético Goianiense, Ceará, Figueirense e outros times do cenário nacional do futebol brasileiro. Ele chega para ajudar a equipe da URT em busca do acesso. Na verdade, eu conto com todos, né? A gente fala sobre o nosso elenco de 25 jogadores, que seria o ideal. E todos são interessantes, né? Um campeonato longo e difícil como é o módulo 2, todos são importantes. Rodrigo Andrade é um jogador que eu já conheço há um bom tempo, já vinha monitorando, já vinha acompanhando, principalmente esse último campeonato pelo Marília, ele chegou até a fase final, quase conquistou o acesso. É um camisa 10, né? Daquilo que eu penso, muito intenso, sabe jogar entre linhas, inteligente, dá bastante dinâmica para o jogo e acostumado com o cenário, né? Esse é o jogador que eu sempre, os jogadores que eu venho buscando, jogadores que tenham acostumado com esse tipo de cenário, com esse tipo de competição, divisão de acesso, que quando chegar no momento de pressão, no momento difícil, vai saber lidar com tudo isso. Então o jogador Rodrigo Andrade, entre eles, é um dos jogadores mais experientes do nosso elenco. A pré-temporada vem sendo bastante valorizada pelos jogadores. Desde o dia 17, né, os que apresentaram primeiro aí já estão em atividade. A gente que chegou depois, mas também a gente vinha de campeonatos, né? Então a gente está bem preparado, a preparação está sendo muito boa. E agora temos um amistoso aí diante do Itabirito, né, uma equipe que disputa o Brasileiro da Série D, uma equipe muito difícil, muito forte, que a gente vai ter um parâmetro bom para a nossa equipe aí na competição. Então muito ansioso já, né, para a estreia. Estou muito ansioso também para poder voltar a jogar ao Zama Maciel, né, a Arena DB, diante do nosso torcedor, né, que a gente sabe que eles que faz, que são o nosso combustível dentro de campo, né, ele é o nosso 12º jogador, então acho que aqui nossa canal é fortíssimo, eu estou muito ansioso por isso. E o entrosamento está sendo muito bom, porque muitos jogadores aí a gente já jogaram juntos, né, muitos que vieram de São Paulo eu já tive o prazer de ter jogado junto com eles, então facilita bastante para a gente, né, o entrosamento, e alguns a gente ter jogado contra e outros a gente estamos conhecendo aí na pré-temporada. Acho que estamos fazendo um grupo muito forte, bem familiar, para a gente poder conseguir nosso objetivo aí, que é o acesso na competição. Na viagem, a novidade fica por conta do novo ônibus da URT. Ônibus esse que vai realizar aí a primeira viagem de todo o elenco, né, comissão técnica, diretoria, para esse amistoso, né, vai sair daqui de Patos de Minas e vai até Nova Lima, onde lá no estádio Cartor Cifuentes vai ser realizado o amistoso contra a equipe do Itabirito. O presidente Igor falou de o que é uma mudança, né, quando se adquire um ônibus como esse para ser uso exclusivo aí da URT, já que muita coisa modifica, já que o próprio clube tem que bancar toda essa questão de gasolina e toda a preparação do melhor trajeto a ser realizado. A ideia desse amistoso é não só a gente fazer um teste com nossos atletas, com o nosso elenco, mas também a gente ver essa logística funcionando, né? A gente estava acostumado com o parceiro do ônibus fazer a logística, né? Estruturar tudo para as nossas viagens, e agora muda tudo, né? Com o próprio ônibus a gente tem o nosso motorista, a gente tem o nosso trajeto, né? Nisso o abastecimento é por nossa conta, revisão, né? O ônibus, inclusive, a gente, né, tem a proteção da Bless, né, que é parceiro nosso, né? O Flávio fez, inclusive, o seguro dos ocupantes do ônibus, de todos que vão dentro do ônibus, né, estão segurados. Então a gente tem toda essa preocupação e ver isso tudo acontecer, né, ver o ônibus na estrada, né, ver realmente como que tudo vai funcionar, fazer os ajustes que tem para fazer. Claro que vai acontecer alguns ajustes, né, e é um motivo de muito orgulho para a gente, né, era um sonho da gente, o URT voltar a ter um ônibus próprio, né, a gente plotar o ônibus, é um patrimônio do clube, né, muito se falou, né, desse ônibus, e é a parceria que a gente fez com a Gontijo, depois com a São Cristóvão, que viabilizou a vinda desse ônibus. Então é sim um motivo de orgulho para o torcedor do URT, para a diretoria, né, para todos os colaboradores, atleta, comissão, e é isso, né, colocar o ônibus na estrada agora para a gente poder fazer os ajustes finais para o campeonato. Com o elenco em fase intensa de treinamentos físicos e táticos, o técnico busca ajustar os últimos detalhes e testar formações antes do início oficial da competição estadual. O amistoso será uma oportunidade importante para avaliar o entrosamento da equipe, o desempenho dos novos reforços e a resposta do grupo ao esquema de jogo. Acho que nesse caso o resultado ele é o menos importante, porém a gente vai estar sempre competindo, nós da comissão, os atletas, já temos que estar habituados a isso, a competir e buscar o resultado positivo.
Como eu disse, nesse primeiro momento a gente vai avaliar o nível tático deles, o entendimento, a leitura de jogo, para ver se eles têm um entendimento legal daquilo que a gente pensa. E temos muito ainda para corrigir, para seguir. Acho que temos 20 e poucos dias aí para a gente encontrar a maneira e o time ideal para o início da competição. Minutagem de jogos, então a gente ia controlando bem as cargas. Essa próxima semana que vai iniciar ainda, a gente vai dar um pouco mais de ênfase na parte física, porém nas próximas semanas entra mais a parte tática, nos ajustes finais, porque já fica bem mais próximo da competição. Mas assim, os jogadores já estão com um bom entendimento, esse amistoso de amanhã também serve para isso, para ver o nível que a gente se encontra, lógico, vai ter bastante erros, porque estamos no início da preparação. Mas assim, é um amistoso bem interessante para a gente colocar os nossos conceitos e avaliar o entendimento tático deles. O Unipan realizou na manhã desta sexta-feira a abertura da 10ª Semana de Cafeicultura com a presença de diversos alunos, empresários e produtores rurais de todo o Brasil. Em uma parceria entre o curso de agronomia do Centro Universitário de Patos de Minas com diversas empresas do ramo cafeeiro, está sendo promovido a 10ª Semana de Cafeicultura Moderna no Centro de Convenções e Eventos do Unipan. Serão 2 dias de programação, sendo este primeiro momento voltado para palestras e assuntos teóricos. É um evento de cunho técnico, que visa trazer para o produtor rural inovações tecnológicas, novas variedades, alternativas modernas de manejo para a cafeicultura, visando aprimorar o que já está sendo feito nas lavouras cafeiras da região. É um evento que, na sua 10ª edição, já abrange aí um público de quase 1.000 pessoas que vem do Brasil inteiro. Diversos palestrantes estiveram presentes para trazer cada vez mais conteúdo para os participantes. A gente tem aqui na edição desse ano 2 das autoridades máximas na cafeicultura, o Roberto Santinato, da Santinato Cafés, o José Braz Matiello, da Fundação Procafé. A gente tem o professor Flávio Borém, da Universidade Federal de Lavras, tem o Luiz Fernando, da Cochupé, que vai falar sobre mercado, tem a professora Daniela, que vai abordar sobre fisiologia e fertilizantes especiais para a cafeicultura, que é daqui da nossa casa, e o pessoal da Santinato lá no dia de campo também vai estar apresentando formas de manejo, irrigação, podas, então é um espectro bem amplo as atividades que a gente vai estar oferecendo nesse ano. Alunos do Unipan e da Escola Agrotécnica compareceram em peso para participar e reconhecem a importância do momento para suas futuras profissões. A gente está lá cursando para entrar na área da agricultura, E hoje, querendo ou não, a cafeicultura ela tem uma grande importância, no agronegócio. Ela está aí só crescendo. Então, um evento desse ele vai trazer diversos benefícios, A gente tem aqui muito conhecimento, a gente tem muito conhecimento das empresas parceiras que estão dentro da cafeicultura, sem contar que aqui é uma palestra muito boa, para a gente ter um entendimento a mais. É um conhecimento aqui que a gente vai adquirir no evento para a vida, Então, como estou na metade do curso, pretendo aí explorar mais essa questão do café, Porque a gente trabalha muito aqui em Patos de Minas com o milho, a soja, e daí na região aqui do Triângulo Mineiro se trabalha muito com café, então ficar muito só nessa questão do milho e soja, sair um pouco disso, ir para a parte do café, conhecer mais, saber se é para onde eu quero ir ou não, e é mais conhecimento, adquirir conhecimento. Temos palestras incríveis, com pessoas incríveis, com os nomes renomadíssimos, então é super importante. O segundo dia de evento será voltado para atividades de campo e os alunos estão animados com a oportunidade. É legal acompanhar as palestras, o dia de campo também, porque aqui a gente vê muito a parte teórica. E é legal que também o evento traz para a gente a parte prática, Como amanhã vai ter o dia de campo, é legal estar acompanhando tudo isso, tanto a parte teórica quanto a parte prática, vindo dos 2 principais nomes aí na cafeicultura. Em um momento em que muito se fala sobre a produção do café e sobre os altos valores desse produto, eventos como esse podem trazer diferentes alternativas e discussões importantes para minimizar os impactos econômicos no Brasil. O atual preço do café, ele se dá em função da baixa oferta do produto no mundo inteiro. Não tem café no mundo. E aí, quando a oferta é menor, naturalmente o preço aumenta, Esse tipo de evento, a gente
conclama, a gente vai contemplar dentro da atividade da edição desse ano uma palestra sobre mercado de café. O palestrante vai abordar essa questão de oferta, precificação, né? E além desse tema, né, como eu falei, é um evento técnico que visa agregar conhecimento dentro das mais diferentes áreas da cafeicultura. O NTV News dessa sexta-feira fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e sua audiência e a gente volta a se encontrar amanhã às 19 horas, também no NTV News. Até lá, uma ótima noite.